Olá, está no ar o Justiça em Questão, a revista eletrônica do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. É carnaval, saiba quais são as regras que devem ser respeitadas pelos foliões que querem colocar o bloco na rua. A proibição em Belo Horizonte da produção e venda do patê de fígado de ganso divide opiniões. Direito do consumidor. Você sabia que os serviços de telefonia, internet, banda larga e TV podem ser cancelados sem que seja necessário falar com um atendente? A equipe do JQ apresenta a comarca de Lagoa Santa. Conheça as normas estabelecidas para a emissão e uso de passagens de ônibus. Fique com a gente, o Justiça em Questão começa agora. Está no ar o Justiça em Questão, a revista eletrônica do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O Programa de Gestão Documental do Tribunal Mineiro é uma ferramenta que contribui para a transparência da informação e a redução de custos relacionados ao armazenamento de arquivos. Só no ano passado, o tribunal deixou de locar mais de 50 imóveis no interior do estado. Algumas caixas que nos remetem a um passado de mais de 90 anos. Dentro delas estão arquivados autos de processos judiciais sob a guarda do Programa de Gestão Documental do TJMG. A preservação dos arquivos obedece a uma tabela de temporalidade. Alguns processos têm um prazo curto, por exemplo, de 1 ano. Outros documentos já ficam mais tempo, 95 anos, no caso de pasta funcional. E alguns documentos necessitam ter guarda eterna, que nós chamamos de guarda permanente. Isso em decorrência jurídica de prescrição e decadência. Todos os processos que recebem a guarda permanente como sua temporalidade, eles têm alguma utilidade, alguma serventia para a instituição e para a comunidade. Então, são processos que, por critério jurídico, eles são armazenados e também por critérios históricos. Entre os anos de 2015 e 2016, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais eliminou mais de 2 milhões de processos com a gestão documental. Nesse período, foram enviadas para reciclagem mais de 600 toneladas de papéis. Isso representa economia, tanto de espaço quanto em aluguéis de galpões como este, que serve para armazenar documentos judiciais. Sem a gestão de documentos, não é possível, por exemplo, cumprir a Lei 12.527, que é a Lei de Acesso à Informação, que é a obrigação de todos os órgãos públicos. Então, eu considero que um dos principais ganhos com a gestão de documentos é esse. A diminuição de imobiliário por conta da organização, o acesso à informação é mais rápido. Além da guarda ou eliminação dos processos de natureza física, o TJMG investe em ferramentas tecnológicas para aprimorar a gestão documental. Para isso, foi implantado em dezembro de 2016 o SEI, Sistema Eletrônico de Informações. O segundo vice-presidente explica como funciona o sistema. O SEI é um sistema de gestão de documentos que permite a produção, a edição, a assinatura e trâmite de documentos dentro do próprio sistema, proporcionando a virtualização de processos e documentos, comportando a atuação simultânea de várias unidades ao mesmo tempo em um mesmo processo. O sistema SEI oferece ainda a gestão do conhecimento, possibilitando a divulgação de melhores práticas e a melhoria contínua desses processos pela gestão. O presidente do Tribunal Mineiro destaca a importância da tramitação simultânea e do acesso remoto no dia a dia dos cidadãos e dos servidores judiciais. Com a utilização dessa ferramenta tecnológica, ele vai poder fazer isso eletronicamente, do seu celular. Ele acessa o seu login perante o tribunal, a sua senha, se cadastra perante o Tribunal de Justiça, seja ele servidor ou seja um cidadão. Quer fazer o encaminhamento de um documento para o Tribunal de Justiça. Ele acessa o seu celular e faz esse documento eletronicamente chegar até o Tribunal de Justiça. Ora, isso importa celeridade, isso importa eficiência, isso importa melhor qualidade dos nossos serviços e, com certeza, uma resposta mais pronta para o cidadão e para os servidores nas suas demandas. A servidora Ana Paula, que é deficiente visual, observa que a agilidade do sistema mudou profundamente o cotidiano dela. Uma coisa muito simples, na qual eu precisava de auxílio aqui no setor, era essas páginas. Elas deveriam ser numeradas e rubricadas.
Como isso é necessário o uso de uma caneta para que isso fosse feito, eu precisava de um auxílio, quer dizer, uma atividade muito simples, mas que eu não podia executar sozinha. Agora, como tudo é feito via sistema, como tudo é feito no computador, inclusive o envio, não há mais o envio de papel, apenas do processo cadastrado no sistema novo, eu já não preciso, inclusive, deste auxílio. Ele superou as minhas expectativas, né? O nome do sistema é SEI, Sistema Eletrônico de Informação, eu também poderia nominá-lo de Sistema Extremamente Inclusivo. Você sabia que o termo arbitragem, muito utilizado no mundo dos esportes, também faz parte do universo jurídico? Você imagina o que seja arbitragem? Sim, no esporte eu imagino. Juiz, bandeirinha, esse tipo de coisa. Agora, se a gente falar de arbitragem judicial, você sabe o que significa? Ah, eu não tenho nem ideia. Arbitragem judicial? Não, sei não. Nunca associei a coisa, não. Arbitragem, eu acredito que vem de arbitrar, que seria mediar alguma coisa, né? Arbitragem judicial é uma forma alternativa de resolução de conflitos, né? A arbitragem é um meio privado de solução de conflitos muito utilizado por grandes empresas. As partes envolvidas elegem um ou mais árbitros, sempre em número ímpar, com experiência na área da disputa para analisar o caso. Outra característica muito comum na arbitragem é a confidencialidade do processo. Apesar de não constar na lei de arbitragem nenhuma determinação para que o processo corra sob sigilo, na prática, a maioria dos processos é confidencial. A sentença arbitral tem o mesmo valor da sentença proferida pelos órgãos do Poder Judiciário. Sinônimo de sofisticação à mesa, o foie gras é considerado um ingrediente de luxo da gastronomia mundial. Em 2016, a produção e venda da iguaria foi proibida na cidade de Belo Horizonte e a decisão dividiu opiniões. No próximo bloco, o Justiça em Questão apresenta uma reportagem sobre o assunto. Fique com a gente, voltamos já. Estamos de volta com o Justiça em Questão. Nesta edição, o quadro Mapa das Comarcas apresenta a comarca de Lagoa Santa. Modernidade e antiguidade, passado e futuro, tecnologia e tradição. Palavras com significados opostos que se completam quando se fala da comarca de Lagoa Santa. A única cidade da comarca convive com a preservação histórica, cultural, arqueológica e com elementos da vida contemporânea. O fóssil de ser humano mais antigo já encontrado nas Américas foi descoberto no município nos anos 70. Luzia, como a primeira habitante do continente foi chamada, viveu na região há aproximadamente 12 mil anos. O antigo, entretanto, fica só nas características históricas de Lagoa Santa. O Poder Judiciário da cidade e do estado implementam novas medidas para aumentar a produtividade e acelerar o julgamento de processos criminais. O programa Julgar é uma dessas medidas. Ele é promovido pelo Tribunal Mineiro em conjunto com comarcas do estado, sendo responsável por organizar e fiscalizar atividades de cooperação nas unidades judiciárias. Entre setembro e dezembro de 2016, o programa Julgar alcançou a meta estabelecida em Lagoa Santa e normalizou o andamento de processos na comarca. Responder rapidamente às demandas judiciais é importante. Impedir que elas sejam necessárias é ainda mais relevante. Sabendo disso, a Justiça de Lagoa Santa busca orientar a população por meio de ações educativas. A palestra da atleta olímpica Érica Coimbra, a convite do juiz Carlos Alexandre, demonstra essa preocupação. Em novembro do ano passado, a jogadora contou sua história de luta e superação para adolescentes da comarca e mostrou que o crime nunca é o melhor caminho. Em 2016, foi sancionada em Belo Horizonte uma lei que proíbe a produção e a venda do foie gras, iguaria típica do sudoeste da França. O objetivo da lei é combater os maus tratos aos animais. O foie gras, termo em francês que significa fígado gordo, é o nome dado a uma pasta bastante utilizada na culinária francesa. O sabor e as combinações com o famoso patê de fígado de ganso são bem marcantes para a gastronomia, segundo este chefe de cozinha. Fica incrível com
com mel, né? Fica incrível com damasco, com gengibre também, fica muito legal, né? E é suave, é potente. Apesar de o foie gras ser considerado uma iguaria, o tratamento dado ao ganso para que o fígado cresça de forma ideal para produzir o patê é bastante questionado pelos órgãos de defesa dos animais, como explica essa veterinária. Na verdade, o que se precisa é que o fígado dessas aves esteja num tamanho e num peso adequado num intervalo de tempo relativamente curto. Então, esses animais são alimentados de forma forçada. Muitas vezes, o que a gente vê em muitos vídeos, né, de internet, são os animais sendo alimentados de forma forçada, com tubos que são introduzidos com o animal consciente pelo esôfago, né, e o alimento introduzido no trato digestivo de maneira involuntária. Entre a dor do ganso e o prazer de quem aprecia o patê está a discussão sobre o tratamento cruel dado ao animal, que levou à criação de leis proibindo o alimento em algumas cidades brasileiras. Belo Horizonte é a 4ª capital após São Paulo, Goiânia e Florianópolis a aprovar legislação que proíbe a produção e a venda do produto. Na capital mineira, desde dezembro de 2016, a lei proíbe a produção e a venda do produto, tanto in natura quanto enlatado. O desrespeito à norma acarreta ao infrator multa no valor de R$ 5.000, que é aplicada em dobro nos casos de reincidência. O desembargador lembra que a Lei Federal 9.605 de 1998 já condena os maus-tratos a animais e serve como parâmetro para a regra municipal. A lei federal já dispõe de uma maneira genérica que a produção, a engorda e o posterior abate de qualquer animal cuja carne vá se destinar a consumo humano não pode empregar meio cruel, aquele que causa um sofrimento muito intenso ao animal criado, engordado e que virá a ser abatido. A proibição em Belo Horizonte de uma iguaria tradicionalmente usada na França reflete em questões culturais e econômicas. O chefe de cozinha questiona mais o processo produtivo e a cadeia de consumo do que o produto. Ele defende uma maior conscientização ao invés da criação de leis proibitivas. Eu acho complicado, porque é um prato que é caro, mas quando você vende, você também tem uma margem de lucro e às vezes você tem clientes específicos para aquele prato. Então, às vezes, você está tirando a oportunidade daquele restaurante de continuar tendo aquele prato que é tão específico dele. Então, se todo mundo tivesse a noção do que está consumindo e tivesse a livre escolha e falar, não quero consumir, eu quero consumir, eu acho muito mais justo. Pensar assim, quantidade, né? Precisa desse tanto de animal sendo abatido? Eu não vejo essa necessidade tão grande. Você conhece o cancelamento automático dos serviços de telecomunicação? A resolução 632 da Anatel facilita ao consumidor cancelar serviços de telefonia celular, banda larga ou TV por assinatura. Entenda como funciona o procedimento. Doutor Marcelo, como que é possível cancelar um contrato sem a intermediação de um atendente? Bom, a resolução 632 da Anatel determina que as operadoras disponibilizem no seu sítio eletrônico, na internet, uma forma de cancelamento sem a intervenção do atendente. E os prazos para rescindir esse contrato dependem também da forma como eles são registrados, escolhidos pelo consumidor? Sim, se o consumidor optar por rescindir o contrato indo à loja ou telefonando para a operadora, o atendente tem que fazer essa rescisão de forma imediata. Ao passo que se ele optar por fazer essa rescisão pela internet, a operadora tem o prazo aí de até 2 dias úteis para formalizar essa rescisão. Em ambos os casos, no atendimento mediado por um funcionário e outro sem mediação, o que a Anatel estipula a respeito da emissão do comprovante de cancelamento daquele contrato? Uma resolução determina que o consumidor pode escolher a forma de receber a comprovação desse cancelamento, seja por SMS, por carta, por e-mail. O importante é que o consumidor também se resguarde pedindo um protocolo ou imprimindo aquela página onde ele solicita o cancelamento do seu serviço. E em quais situações é possível haver cobrança de multa pelo cancelamento do contrato? Bom, sempre que houver fidelização, ou seja, aquele prazo em que o consumidor fica preso à empresa e por culpa dele ele rescinde esse contrato, ele vai pagar essa multa rescisória. O importante é que ela seja informada previamente ao consumidor, não só da sua existência, como também do seu valor, para que ele saiba o risco caso ele quebre essa fidelização.
No mês de fevereiro acontece uma das festas populares mais famosas do país, o Carnaval. Mas, antes de botar o bloco na rua, os foliões precisam ficar atentos às normas e regulamentações vigentes. Acompanhe no próximo bloco uma reportagem sobre o tema. Voltamos em instantes. Estamos de volta com o Justiça em Questão. A ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, é responsável por regulamentar os direitos e deveres do cidadão e das empresas de transporte terrestre. Em 2014, o órgão definiu normas para a emissão e o uso de passagens de ônibus em viagens com percursos acima de 75 quilômetros. Um levantamento do Ministério do Turismo aponta que, devido à crise econômica, a procura por viagens por meio de transporte rodoviário, em relação a viagens aéreas, pode ser considerada a maior dos últimos 5 anos. Ao adquirir um bilhete para viajar de ônibus, o cidadão tem direitos garantidos pela Resolução 4.432 de 2014 da ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, e pela Lei 11.975 de 2009. Entre as garantias está a validade estendida da passagem, como explica a especialista em direito do consumidor. A legislação está falando o seguinte: se o consumidor ele adquirir uma passagem aérea e não puder utilizá-la, ele vai ter um prazo de 1 ano para poder remarcar a sua viagem aí, ou seja, não haverá perda dessa passagem terrestre. O grande questionamento que a gente faz hoje é qual seria esse prazo. A estipulação é de 3 horas antes da sua viagem que ele teria de fazer essa remarcação, né? Esse pedido de remarcação aí. Se o consumidor não quiser remarcar a viagem, ele tem outra opção. Ele poderia também realizar o cancelamento dessa passagem com solicitação de restituição do valor que foi pago. Que a princípio, né, até 3 horas também antes da viagem, ele poderia fazer esse cancelamento com pedido de restituição. Na restituição do que foi gasto com a compra da passagem, as empresas têm cobrado até 20% do valor investido pelo consumidor. Nós, né, da Defesa do Consumidor, entendemos ser um pouco abusiva, porque a legislação ela fala de até 20%, nós entendemos que ela deva ser de 5% de aplicação de multa. A legislação também regulamenta a forma de emissão do bilhete, para garantir maior segurança jurídica ao passageiro e à empresa. Como, por exemplo, tem que ter o CPF do consumidor, o nome do consumidor, né, que adquiriu esse bilhete terrestre. Para quê? Para que na eventualidade dele querer transferi-la para terceiro, é só ele ir lá, né, em conjunto com essa pessoa e solicitar que seja repassado para um novo CPF, fazendo com que ele não perca a possibilidade de utilizar esse bilhete terrestre aí. Salientando que se o consumidor ele perder, né, se for extraviado esse bilhete, ele pode recorrer à empresa terrestre solicitando aí a segunda via dessa passagem. Confira decisões recentes do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Uma trabalhadora rural ganhou o direito de receber aposentadoria por idade após decisão da juíza Andréia Márcia Marinho, da comarca de Curvelo. Segundo o processo, o INSS não aceitou o pedido de aposentadoria, pois a trabalhadora não teria preenchido os requisitos mínimos para a concessão do benefício. Ela recorreu à Justiça, alegando que cumpriu todas as exigências legais. A juíza entendeu que o prazo de carência foi atendido e determinou o pagamento de aposentadoria rural por idade à autora da ação. A WMB Comércio Eletrônico terá de indenizar um adolescente em R$ 9.750. A empresa não entregou um videogame comprado pela internet, nem devolveu o valor gasto com o aparelho. Como o produto era um presente de Natal para o jovem, a mãe dele pediu indenização por danos morais, além da compensação pelos danos materiais. A 10ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais considerou que o pedido era procedente, pois a conduta da empresa foi ilegal e lesou os consumidores. Os desembargadores Veiga de Oliveira, Mariângela Meyer e Vicente de Oliveira Silva estabeleceram indenização de R$ 8.000 por danos morais e R$ 1.750 por danos materiais.
Já em Montes Claros, uma idosa solicitou à Justiça o direito a receber remédio para tratamento de embolia pulmonar. A Prefeitura afirmou que não tinha como pagar os medicamentos devido à falta de dinheiro em caixa. A juíza Maria Isabela Cardoso deferiu o pedido da idosa e ordenou o fornecimento do medicamento. Segundo a magistrada, a falta de recursos públicos materiais ou financeiros em si não justifica a omissão pública, especialmente em campo tão nobre como é o da vida digna e da saúde. Para quem gosta de folia, o Carnaval é um dos feriados mais aguardados no ano. Em cada região do país, a festa ganha estilo e ritmos próprios. O que não falta é opção para todos os tipos de público. Os foliões que preferem organizar blocos de carnaval devem ficar atentos às regras que precisam respeitar para que possam desfilar tranquilamente pelas ruas da cidade. De alguns anos para cá, o carnaval em Belo Horizonte renasceu, graças aos blocos carnavalescos. Embora o ordenamento jurídico brasileiro não fale especificamente sobre carnaval, alguns dispositivos legais servem de embasamento para que os foliões se reúnam. Olha, a Constituição não tutela especificamente o carnaval. A palavra carnaval não aparece no texto constitucional. Mas em vários outros dispositivos, a Constituição tutela, como por exemplo o direito de reunião, lá no artigo 5º, inciso 16. Lá no artigo 23, a Constituição estabelece a competência comum da União, dos estados e dos municípios de propiciar o acesso à cultura. E lá no artigo 215 e 216, a Constituição prevê as obrigações específicas dos órgãos públicos para cuidar especificamente da cultura. Por um lado, o poder público tem o dever de apoiar e estimular a realização do carnaval como relevante manifestação cultural. Por outro, tem o dever de evitar transtornos desnecessários aos moradores das ruas onde a festa acontece. Para um bloco sair, a gente precisa de ter um planejamento de trânsito, às vezes um desvio de um ônibus, porque às vezes nessa rua ali passa um ônibus e que precisa ser desviado. Precisa ser repensado se esse bloco não está atrapalhando o acesso a um hospital, por exemplo. Precisa ser pensada a limpeza urbana, porque depois que esse bloco passa, as vias ficam sujas. A tarefa não é fácil para o poder público. E ao conversar com a produtora de um dos blocos mais populares da capital mineira, descobrimos que para eles, carnaval não é só festa. É uma questão que é sempre colocada porque existe ainda um estigma de que carnaval é uma festa que traz sujeira, que traz criminalidade. Isso está no senso comum, né? Isso está no imaginário das pessoas. Só que o carnaval, esse carnaval dos blocos de rua de Belo Horizonte, que tem ressurgido a partir de 2009, ele está sendo construído numa base muito diferente. Atualmente, BH tem aproximadamente 400 blocos. A previsão da Prefeitura para este ano é de um público de 2.400.000 foliões. Para tentar organizar a festa, a Prefeitura propõe um cadastro, que não é obrigatório. No entanto, esse cadastro será a forma de o poder público conhecer melhor aquele bloco e até mesmo evitar que os foliões sejam expostos a riscos. Então, ano passado teve um bloco que estava planejado de desfilar numa avenida de Belo Horizonte, onde era comum inundações, e no dia tinha possibilidade de chuva. Então a gente iniciou uma interlocução com esse bloco no primeiro momento não quis, digamos, escutar a nossa defesa dele mudar o trajeto, mas foi necessário levar ao Ministério Público e esse bloco foi impedido de sair no local previamente cadastrado. O que se pode observar é que os requisitos do poder público e as preocupações dos blocos têm um interesse em comum. Uma festa agradável para todos. A gente não abre mão de ser um bloco sem cordão, sem delimitação de área VIP. A gente não abre mão de ser um bloco em que as pessoas respeitem o espaço das outras. E para Gilberto, isso é plenamente possível. Proporcionalmente ao que o Rio faz, que é um carnaval antigo com a população o dobro da nossa cidade, o nosso carnaval tem 400 blocos, o do Rio tem 550. Então, assim, hoje o Carnaval de Belo Horizonte realmente é uma realidade e o que nos deixa muito feliz, pegando aí, né, essa fala dos blocos e das escolas de samba e dos blocos caricatos, que são ações da sociedade civil, né? A prefeitura não realiza o carnaval, né? Quem realiza o carnaval são os blocos, são as escolas de samba, são os blocos caricatos. E a prefeitura, né, tem um papel ali de co-participar dessa organização, obviamente oferecer
os serviços que lhe cabem, né? O Justiça em Questão continua na internet. Você pode visitar a página do programa no portal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Acesse tjmg.jus.br e clique na área Imprensa. As reportagens desta e de outras edições também podem ser vistas no endereço youtube.com/Justiça em Questão. Comente, proponha temas e participe do nosso programa. Envie um e-mail para justiçaemquestão@tjmg.jus.br. Um grande abraço e até a próxima edição.